Mas vamos falar aqui do futebol masculino agora, porque hoje tem Copa Sul-Americana, primeiro jogo dos playoffs, Vasco e Independente Medellín, lá na Colômbia com os portões fechados. Hoje não teremos público, né, lá no estádio do Independente Medellín por conta dos acontecimentos da partida entre Medellín e Flamengo, onde a torcida invadiu, queimou as coisas, enfim, uma confusão danada lá. Então o Independente Medellín está suspenso e por isso a partida de hoje vai ser sem público. O Vasco está na Colômbia e recebeu a visita de Fred Quarin. Ele esteve ontem à noite na concentração Cruz Maltina, tirou fotos ali, ganhou uma camisa do Vasco. E posou ali ao lado de alguns jogadores como Spinelli, o Andrés Gomes, o Cuesta, o Puma, o técnico do Vasco, Pedro Emanuel, que comandou o Fred Guarim no Porto, também recebeu o ex-volante do Vasco. Guarim que tem uma tatuagem, né, do Vasco, a relação é bem bacana, né? Quando ele esteve aqui, a relação foi muito bacana do Guarim com o Vasco, com a torcida. Ele agora que já está aposentado e ainda tem, né, esse carinho pelo Vasco da Gama. Bacana, bacana demais. O Guarim sempre vai ser muito bem-vindo, né, nas coisas relacionadas ao Vasco da Gama. Mas é isso, né? A Copa Sul-Americana está de volta e o Vasco enfrenta o Medellín hoje, 7 horas da noite, horário de Brasília, lá no estádio Atanásio Girardot. E eu vou trazer aqui a provável escalação do Vasco. O técnico Pedro Manuel fazendo ali algumas mudanças na escalação, colocando o Brenner como titular e barrando o Rojas. A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na direita, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. No meio, Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira jogando como camisa 10. E no ataque, o trio formado por Adson, Andrés Gomes e Brenner. Esse é o provável time do Vasco para enfrentar hoje a equipe do Independente Medellín. Eu acho que o Vasco ganha hoje, tá? Eu acho que o Medellín é fraco. Vou deixar o meu palpite aqui de 2-1 pro Vasco hoje. 2-1 Vasco e golzinho de Carlos Cuesta de cabeça. Esse é meu palpite para a partida de logo mais. Vocês que estão aí me ouvindo agora, quem de vocês aí diria assim, não, Flávio, mas a gente hoje, a gente vai ganhar, cara. Eu duvido que alguém fale isso. Com essa certeza, a gente fala como torcedor. A gente fala como aficionado. Eu me lembro da Copa do Mundo Brasil e Noruega. A gente vê o jogo com um monte de gente que não vê futebol. Todo mundo via em mim como sendo o catedrático. O cara que, eu falei, gente, eu conheço futebol, mas eu não sou visionário. Normal o Brasil ganhar da Noruega, mas o futebol é imponderável. Às vezes os caras podem não estar num dia bom, às vezes os caras podem estar de preguiça, e aconteceu. Aconteceu. Mas o normal, em temperatura e pressão estáveis, era a gente passar da Noruega. A mesma coisa é você esperar que um jogo como o de hoje, ou um jogo como o de sábado, o jogo vai ser competitivo. E que você tenha a chance de vencer igual ao seu adversário. Mas não, o Vasco sempre entra em desvantagem. E quando não entra em desvantagem, cede a vantagem para os outros. Ou é um passe errado para um gol, ou é uma paçocada cá atrás, ou é um gol perdido, ou é um pênalti que você perde. O Pedro Duarte tem esse caminho. É claro que ele é o bola da vez. Você pode me perguntar, mas você tem esperança no Pedro Emanuel para ele mudar a coisa? Cara, não sei. Eu quero ter. Eu quero me agarrar a alguma coisa. Mas em quê? Ah, ele é um cara sério, ele é um cara que vai mudar o time. É muito pouco, mas é o que nós temos, cara. Então eu vejo o jogo de hoje como um jogo difícil, como todos. E a gente começa, já percebeu isso, a se agarrar. Vai ter altitude? Não. Pô, mas a bola vai estar leve pro goleiro. Pô, perigoso, hein? Pô, mas não vai ter público. Pô, legal, mas o gramado é muito irregular, é um gramado... Sabe? A gente... Parece aquela história do... Pro mal amante até a cueca atrapalha. E não pode ser assim, cara. Pro aluno ruim, até o lápis mal apontado atrapalha. Cara, não pode ser assim, gente. Você tem que pensar nas circunstâncias. A gente falou ontem no News do jogo de 1990, o Vasco foi jogar em Medellín uma Copa Libertadores da América debaixo de um ambiente absolutamente absurdo. De um país que matava árbitro e subornava e fazia denúncias, arrumava campeonatos, enfim, um negócio absurdo, coisa de filme de gangster. E de repente, você precisa jogar lá. E o Vasco foi. E teve uma estrutura que fez o jogo ser anulado para outro jogo. Mas o Vasco jogou. E teve que jogar. E teve chances, e teve oportunidades. Jogo pau a pau, ninguém, não vou não, porque eu tô morrendo de medo de jogar lá. Isso tem que parar, gente.
A gente falou do jogo da semana passada contra o Vitória, que parecia que a gente ia ser goleado, trucidado, amassado. Por quê? Porque é a fama que você cria da história do deita na cama e cria fama. E não pode ser mais assim, cara. Então, qual é a sua expectativa para o jogo de hoje? A mesma. Jogo duro, jogo difícil, jogo complicado. Eu não sei se alguém vai entregar a paçoca. Eu não sei se o Vasco vai ter oportunidades e vai machucar alguém no ataque, porque o ataque do Vasco não chuta no gol. Não sei, cara. O Vasco é um grande ponto de interrogação. E assim a gente vai vivendo. Assim a gente vai empurrando com a barriga. Torcendo. Torcer a gente torce. Querer que dê certo, muito. Mas o que não pode é jogar bem, é fazer uma partida boa e a gente ficar surpreendido. Não dá pra gente ficar surpreendido. A gente tem que estar acostumado. Não dá mais pra gente ficar, oh meu Deus, o Vasco jogou bem pra caramba hoje. Não. Pô, o Vasco jogou bem de novo, né? Que bom. É isso, cara. Isso precisa ser cobrado internamente. É ganhar um jogo e dizer, olha, o próximo pode melhorar. Isso eu aprendi com um chefe meu. Não que elogie muito quem tá do teu lado lá. Foi bem, foi legal, mas a gente pode melhorar na próxima. Vamos fazer mais. Pode ser chato, pode ser duro, mas dá certo. Pode ter certeza disso. O técnico Pedro Emanuel, no seu segundo jogo sob o comando do Vasco, já assina as mudanças. Confirmado pelo jornalista Vene Casagrande, vamos aqui a mudança tática. O Vasco pretende utilizar um 4-3-3, mas com a mudança no meio-campo, principalmente, treinado em virtude do jogo que aconteceu contra o Vitória. O Vasco tinha ali uma linha muito formada pelo Bruno Lazzaroni, mas Pedro Emanuel já chegou identificando algumas mudanças e também necessidade para as contratações. Vamos lá aos jogadores na provável escalação do Vasco. Léo Jardim, Puma Rodrigues na lateral direita, então assumindo a titularidade no lugar do Paulo Henrique, Cuesta com Robert Renan na zaga, Cuiabano na lateral esquerda, Barros e Thiago Mendes fazendo a dupla de volante, e o Nuno Moreira entra no lugar do Johan Rojas. O Nuno sendo utilizado ali como uma espécie de camisa 10, um meia de criação, ou fazendo um pouco ali mais pelo lado esquerdo, ao lado do Andrés Gomes, né, uma dobra, a gente pode fazer a triangulação ali pelo lado esquerdo, e o Adson, o Brenner na referência. O Adson usando a velocidade com o Puma, fazendo uma dobra com o Puma Rodrigues pelo lado direito também, pode ser uma arma muito interessante para o Vasco chegar ao ataque pelas pontas, né? O Nuno fazendo a esquerda com o Cuiabano e o Andrés Gomes, ou mais infiltrado pelo meio. E aí, para dar um gás no segundo tempo, o Johan Rojas, que é um jogador que desde a sua chegada, né, pelo menos nas vezes que ele começou no banco de reserva e entrou no segundo tempo, no lugar do Felipe Coutinho e até no Campeonato Brasileiro, teve mais uma oxigenada no time do Vasco. Vamos ver, pode surpreender essa formação tática, tomara que surpreenda. Estou na expectativa de uma grande vitória, uma vitória importante, digo grande, mas pelo menos uma importante vitória do Vasco. Uma vantagem importante também seria, nesse momento, interessante para o nosso Vascão. O Vasco vem avançando em negociações com zagueiro, né, o Diego Carlos, jogador brasileiro lá do Fenerbahçe, é a negociação que o Vasco está colocando mais ênfase nesse momento, né? Mas o Vasco não descarta outros nomes, como por exemplo o Rodrigo Becão, que também é do Fenerbahçe, o Gabriel Pereira, que é do Copenhagen, lá da Dinamarca, o nome do Jair Cunha é um nome pro futuro, né? Um nome para agosto aí que o Vasco vai tentar a contratação em definitivo. E aí ontem à noite e no decorrer da madrugada apareceram mais dois nomes, não são zagueiros. Um jogador que atua como meia atacante e também joga como atacante pelos lados de campo, jogador colombiano aí chamado Yasser Asprilla. Você que acompanha meus vídeos, você já sabe que eu já tinha falado sobre ele aqui no canal na semana passada, mas agora essa negociação ganhou mais ênfase, ganhou mais amplitude, né? O Vasco aí entrando em contato direto com a equipe do Girona, lá da Espanha, né? O Vasco aí tentando a liberação desse atleta por empréstimo com opção de compra, né? Um menino de 22 anos de idade, já com passagens pela seleção colombiana, sub-19, sub-20 e profissional, né? Já fez 11 jogos pela seleção colombiana com 2 gols marcados e só não esteve na Copa do Mundo esse ano porque estava machucado,
tá voltando de lesão, senão estaria lá na seleção colombiana, né, ao lado do Carlos Andrés Gomes, jogador que jogou na Inglaterra, no Oxford da Inglaterra, jogou no Girona da Espanha e no Galatasaray da Turquia. Então, jogador já experiente internacionalmente. Não teria problema de adaptação, acredito eu, no futebol brasileiro, né? Um jogador que está avaliado hoje com um valor muito alto, né? Cerca de 10 a 14 milhões de euros, mas o Vasco tenta o quê? Uma redução, né? Um empréstimo com opção de compra, podendo fazer uma proposta pela compra ali de 12 milhões de euros no meio do ano que vem. Galera, falar sobre o mercado da bola, porque informação sobre Danilo Barbosa e o Asprilla. Vamos falar sobre o Danilo Barbosa, informação dos amigos do canal Colina 1927, é que, em busca de jogadores experientes que atuam no sistema defensivo, o Vasco buscou informações sobre Danilo Barbosa, cria do Vasco da Gama, que atualmente defende o Al-Ula da Arábia Saudita. O volante de origem atuou principalmente como zagueiro na última temporada no futebol árabe, sendo titular absoluto e peça-chave do elenco. No futebol brasileiro, foi revelado pelo próprio Vasco e tem passagem com o Botafogo e Palmeiras, sendo campeão nos recentes clubes, e o Danilo, que mede 1,83 m de altura, surge como uma oportunidade de mercado. O jogador não se reapresentou ao Al-Ula e, nesse momento, estuda a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. O Vasco surge como um dos principais interessados. Então, confirmado, informação dos amigos do Colina 1927, o Vasco tem interesse no zagueiro / volante Danilo Barbosa, né? Ele faz as duas funções e teve ali, foi bem sucedido com a passagem pelo Botafogo, sendo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, também pelo Palmeiras, e agora surge esse interesse. Você, torcedor cruzmaltino, concorda? Uma investida para o Vasco fazer por Danilo Barbosa? Coloca aqui nos comentários. Outro jogador que desperta interesse cruzmaltino é o Yasser Asprilla. O Vasco segue atento no mercado da bola e monitora a situação do colombiano Asprilla, de 22 anos. Bom jogador, tá? Os primeiros contatos já foram feitos pela diretoria vascaína. O meio atacante também atua pelas pontas e é visto como um jogador de grande qualidade técnica, velocidade e habilidade e 1 contra 1. São aí as credenciais do Asprilla. Revelado pelo futebol colombiano, Asprilla construiu experiência no futebol europeu e se destacou pela criatividade, visão de jogo, capacidade de atuar em diferentes funções do setor ofensivo. É o perfil do atleta agrado do departamento de futebol, que busca, nesse momento, aumentar essa qualidade no elenco. Então, Asprilla, tem informação dos amigos do canal Na Torcida Vascaínos, é mais um interesse do Vasco. A gente sempre traz aqui a informação, sempre respeitando a informação. Galera, esse tipo de jogador é do interesse do Vasco. Esse jogador, o Vasco está negociando. Esse jogador está avançado. E o único nesse momento que tem um avanço, mas o Betis quer ali valores para liberar o jogador por cerca de 500 milhões de euros a 1 milhão de euros para liberar o valor do empréstimo, é o Nelson de Ossa, mas o restante são jogadores que o Vasco vem monitorando, conversando, observando durante a janela. A gente tem aqui a responsabilidade da informação para você. Dinheiro para o Vasco, tá? Matias Galarça, próximo de ser reforço do Bolonha. O River Plate deve vender o Paraguai por 6 milhões de dólares. Não é muita grana no mecanismo de solidariedade, né? O Vasco divide ali, tem um clube, a formação, ele chegou aos 18 anos do Olímpia, então o Vasco tem direito, porque acabou o Galarza sendo destaque também ali da Copa do Mundo pelo Paraguai. Mas nesse mecanismo vai ganhar ali cerca de 300, 400 mil reais, caso a venda se conclua para o Bolonha, mas deixa de ser um valor interessante aí para o cruzmaltino e sempre trazendo a informação sobre essa movimentação.